Tudo que tem IT eu tenho, então eu tenho IT, tudo. Tá bom. Não, acho que não. Você tem bursite? Tudo, tá entendendo? Então, nem liga. Bom, vamos lá então, galera. Abram aí na página 140... 150. Estado Novo, rapidinho pra gente começar. Peraí que acho que tem alguém me chamando no WhatsApp. Não. Abriram, jovens? Sim. Então, só para recapitular, não sei se vocês vão se lembrar da nossa última aula, a gente falou sobre os dois primeiros períodos, né, da Era Vargas, o governo provisório, teve aquela treta lá com os paulistas, a Revolução Constitucionalista, São Paulo contra o resto do Brasil. São Paulo foi derrotado, mas Getúlio Vargas foi lá e criou a Constituição de 1934, né? Uma Constituição que atendia às exigências dos paulistas. E aí vem a segunda fase do seu governo, que é exatamente o governo constitucionalista, né? Que vai de 34 a 37. Aí nessa fase a gente vai ter dois grupos políticos, né? Um grupo político é a AIB, o outro grupo político é a ANL, né? É a ANL ou a ALN? Eu sempre confundo o nome. Deixa eu ver aqui, peraí. É a ANL, acertei. A ANL. A ANL era uma união de pessoas que estavam lutando contra o fascismo no Brasil, e a AIB era um grupo inspirado nos fascistas, né? Era aquela galera vestida de militares, com a sigma no ombro e que davam palavras de ordem, né? Anauê e tal. Eles eram muito inspirados no fascismo. Então tinha de um lado a AIB, inspirada no fascismo, do outro lado a ANL. Esses dois grupos vão buscar apoio do Vargas para estar ali no poder junto dele, né? Até que o Vargas se aproxima mais da galera da AIB, como eu falei, o Vargas tinha algumas inspirações fascistas, né? Como a gente já viu. E aí o que vai acontecer? E aí o nosso amigo Getúlio ele vai colocar a ANL, né? Na ilegalidade, eles vão ficar, né, na ilegalidade. E quando ele fecha a ANL, aí junta-se um grupo de comunistas liderado por Luiz Carlos Prestes e eles tentam um golpe. O nome desse golpe foi a Intentona Comunista. Um golpe que não deu muito certo. Eles foram rapidamente derrotados pelos homens do Vargas, foram presos. O próprio Luiz Carlos Prestes foi preso, a esposa dele, como eu falei, né, no áudio, foi presa e deportada para a Alemanha nazista, grávida, inclusive, a Olga Benário. E aí o Vargas, aí surge esse medo do comunismo, né? A gente está falando na década de 30 do século XX, quase 100 anos atrás. Um medo da ameaça do comunismo era uma coisa que pairava sobre os países, né? Então, esse medo do comunismo, Getúlio vai se aproveitar disso. Homens do governo dele vão criar um documento falso, né, chamado de Plano Cohen, que era um plano falso. Eles diziam que um espião da União Soviética chamado Cohen escreveu esse plano, conversa fiada, né? Isso vai ser divulgado em todas as rádios e jornais da época. E as pessoas vão ficar com medo de uma nova tentativa de golpe. E aí o Getúlio Vargas se apresenta como grande herói. Não, eu vou salvar a pátria dos comunistas, né? Tinha um ditado que as pessoas diziam: os comunistas comem criancinhas. Comem no sentido literal, né? As pessoas não achavam que os comunistas eram canibais, que queriam acabar com a família e queriam tomar a propriedade de todo mundo. Não era bem assim. Então, com medo e por causa desse falso plano, desse plano Cohen, Vargas ele vai pedir poderes maiores, né, para o executivo, para o presidente. Ele vai falar: para eu combater os comunistas, eu preciso de plenos poderes. Eu preciso governar quase que sozinho, quase que um ditador absolutista. E é o que acontece. O Congresso dá plenos poderes ao Vargas, os militares apoiam, e aí Vargas ele instaura, né? Agora, para combater o comunismo, nós precisamos de um novo Estado, ou seja, de um Estado novo, que aí a gente chega aonde a gente queria. Até aí tudo bem, galera? Sim. Sim.
Beleza. Então, o que acontece? O Estado Novo, ele vai de 37 a 45 e é o período mais autoritário dos 15 anos da Era Vargas. Eu vou ler aqui rapidamente a 130 e a Júlia vai ler a 131. Beleza, Júlia? Beleza. É 130 ou 150? Gostei da motivação. 130, 150, desculpa. É que é muito pequenininho, eu estou meio seguido. Vamos lá, a Júlia vai ler, então, corrigindo a 151, uma parte, e a Isabela vai ler a outra, certo? Vamos lá, então. O Estado Novo, 1937-1945. O Estado Novo foi o período de governo de Getúlio Vargas, em que a centralização do poder e o autoritarismo prevaleceram. Já vi de onde vocês pegaram a resposta, né? Quando deu o golpe de Estado, ele suspendeu imediatamente a antiga Constituição, fechou o Congresso Nacional e acabou com a liberdade dos cidadãos, de todos os cidadãos, desculpa. Essas atitudes foram tomadas para que se pudesse estabelecer uma estrutura de Estado com características fascistas. Então, Vargas tomou as seguintes medidas visando garantir o controle político sobre a sociedade. Criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Assim como os regimes fascistas e nazistas, o autoritarismo de Vargas buscou controlar e censurar a imprensa, fortalecendo e massificando a sua imagem, com o objetivo de submeter o povo às suas decisões. Além dele censurar e controlar o que era veiculado, e muitas vezes manipular a informação, o Vargas fazia uma propaganda dele mesmo, né? Então, ele usava os meios de comunicação ao seu bel prazer. Vamos colocar que era o órgão de fake news da década de 30, beleza? Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Júlia, lê o segundo. Página 151. O controle social por meio da instituição de pena de morte para qualquer indivíduo que se opusesse ao regime. Desculpe. Controle social por meio da instituição da pena de morte para qualquer indivíduo que se opusesse ao regime. Outras atitudes de controle social incluíram caçar direitos individuais, controlar o poder judiciário e legislativo e acabar com todos os partidos políticos existentes. Também expulsou do Brasil ou prendeu a maioria de seus adversários políticos. Então, lembra que eu falei daqueles dois carinhas, A e B e a ANL? Tinham outros partidos também. O Partido Comunista vai ser fechado, o Partido Republicano, vários partidos. Os carinhas que apoiaram Vargas, A e B, né, que tinham inspirações no fascismo, acharam que o Vargas ia manter eles. Nada, o Vargas vai lá e manda eles passearem também. E foram esses caras que criaram aquele falso plano, aquele plano Cohen, né? Foi quem escreveu o falso plano foi inclusive um capitão chamado Olímpio Mourão. Esse capitão, inclusive, vai ter uma participação depois, já como general, do golpe de 1964, mas bem mais à frente, né? Ali em 1936, 37, ele ainda era um capitão. Então, esse cara vai participar de só uma curiosidade, né? Vai participar dos dois momentos de autoritarismo da história do Brasil. Bom, dito isso, vocês estão vendo que o que ele fez, a pena de morte, professor, no Brasil, sim, a gente vai ter pena de morte no Brasil durante o período do Estado Novo. Lembra que eu falei que o Vargas ele instituiu uma Constituição lá em 1934? Sim, eu já vou deixar você ler, Isabela. Estou lendo aqui agora, só um minuto. Então, ele criou a Constituição de 1934, que era uma Constituição que dava uma certa liberdade, mas logo que ele instaura o Estado Novo, ele cria uma nova Constituição em 1937, uma Constituição extremamente autoritária para que ele pudesse ter plenos poderes. Ele vai controlar o Supremo Tribunal e vai controlar o Congresso Nacional também. Ele fecha o Congresso Nacional e coloca ali só deputados e senadores que estão de acordo com as suas ideias. Ele vai também controlar o Supremo. Dois ministros do Supremo se rebelam contra ele. O que ele faz? Aposenta os caras, ou seja, manda eles embora e coloca 2 ministros do Supremo que estão de acordo com as suas ideias. Só para vocês verem o nível do autoritarismo.
Júlia, lê aí o terceiro quadradinho. O segundo quadradinho da 151, por favor. Criação do DASP. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, era um órgão fiscalizador que visava realizar concursos públicos e formar melhor os funcionários que teriam contato direto com os cidadãos. Mas o objetivo central era fortalecer o Estado autoritário, impedindo assim que o setor privado e o capital financeiro externo tivessem força no Brasil. O que isso quer dizer, Júlia? Que você acabou de ler. O que tu acha? Isabelle, ajude a sua colega. Interprete aí o que ela acabou de ler. Foi isso aí, Vou te dar uma dica. DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Tem a ver com os funcionários do Estado, do governo, públicos. Então, vou dar uma ajuda aí, depois vocês respondem aí, meninos. Então, esse DASP, ele era um órgão, tipo assim, nós vamos ajudar, né, a criar novos cargos públicos, novos concursos, e vamos ajudar os funcionários públicos que já trabalham para o governo. Essa era o que diziam que esse órgão ia fazer. Na verdade, esse DASP era um órgão que vai investigar qualquer funcionário público que fosse contra o governo do Vargas. O que vai acontecer com esse funcionário público? Ele vai, sumir. Muita gente sumia, galera, na calada da noite. A polícia secreta vinha, geralmente em carros pretos. Tinha até um ditado que dizia, quando colocava um saco preto na sua cabeça, ninguém mais sabia para onde você ia. Por quê? Eles entravam nas casas das pessoas, sequestravam elas eram presas, julgadas, e você não tinha direito a habeas corpus, advogado, não tinha nada disso. Você era julgado, preso e pronto, não tinha para onde fugir. Então, a situação... Você tinha gente presa em navios, né? Só para vocês terem uma ideia, navios de prisões. Isso existia na era Vargas. Então, antes da Isabela ler, o que vai acontecer? Esse DASP, tipo assim, eu sou professor, aí o Caio, ele é um simpático, o pai do Caio é um alto funcionário do governo do Vargas, é um político que apoia o Vargas. Só um exemplo, né, Caio? Aí eu vou e falo mal do governo Vargas. O Caio, ele, obviamente, ele seguindo, né, o responsável dele, ele também apoia o governo Vargas. O Caio me ouve falando, o que ele faz? Pega o telefone, liga pro responsável dele e fala, tem um professor aqui que ele é um rebelde contra o governo Vargas. Quando eu estiver descendo para ir embora, já vai estar lá uma patama me esperando e dali eu desapareço. É mais ou menos assim que funcionava a ditadura da era Vargas. Tá? Qualquer pessoa que falasse contra o governo era fortemente reprimida. Talvez não não no nono ano, né? Nem existia nono ano naquela época, era outra. Mas, por exemplo, nas universidades, isso era muito comum. Muitos professores universitários foram presos, mortos, torturados e exilados. Né? Não necessariamente nessa mesma ordem. Vamos deixar a nossa amiga Isabela agora ler. Isabela, faça as honras, por favor, jovem. Estamos no terceiro quadrado da página 151. Calma aí. Visando fortalecer o Estado brasileiro. Vá. Prossiga com as suas elucubrações, jovem. Só respondendo a tua pergunta, tinha falsas denúncias pra caramba. E como é uma ditadura, cara, até provar que focinho de porco na tomada, você já ficou anos preso. Se não aconteceu coisa pior, vai. Visando fortalecer o Estado brasileiro e impedir que o capital estrangeiro se fortalecesse com o seu liberalismo econômico, Vargas criou várias empresas públicas sob seu controle, com destaque para Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, SESF. Pode continuar. O governo de Getúlio Vargas
seguiu seu processo de centralização e controle social e político. Mas um fator externo modificou essa relação e fortaleceu as lutas democráticas no Brasil, o fim da Segunda Guerra Mundial, que levou à derrota do bloco nazifascista e regimes autoritários e totalitaristas. Depois de ter 2 navios afundados por embarcações alemãs, Vargas passou a apoiar a aliança formada por Inglaterra, França e Estados Unidos. Sem opção por conta da pressão dos democratas e dos posicionamentos... Sem opção por conta da pressão dos democratas e do posicionamento contrário aos nazifascistas, teve de convocar eleições para 2 de dezembro de 1945. Para que as eleições pudessem ser realizadas, os partidos deveriam ser da ilegalidade. Dessa forma, os principais candidatos e partidos que disputaram as eleições de 1945 foram a União Democrática Nacional, UDN, e teve como candidato à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes, o Partido Social Democrático, PSD. E teve a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, com apoio de Getúlio Vargas, que também era membro desse partido. E o Partido Comunista do Brasil, PCB, que lançou o Ledo Fiuza. Pode encerrar por aí. Então, galera, a gente já está falando quando Vargas, né, foi gentilmente convidado a se retirar com o final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? As pessoas já estavam vendo que não tinha o menor sentido o Brasil... vou colocar a matéria da prova, era Vargas, só era Vargas. Então, não fazia o menor sentido o Brasil combater ditaduras lá no exterior, na Europa, e ser uma ditadura aqui dentro. Só que tem um dualismo em relação ao Getúlio Vargas. Que dualismo é esse, professor? O Getúlio Vargas criou várias leis que favoreceram as camadas populares do Brasil. E ele construiu o Brasil moderno como nós vemos agora. Quem deu início à industrialização do Brasil, geralmente a gente fala, né, primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII. A segunda foi no século XIX. O Brasil só vai ter o seu processo de industrialização, de fato, agora com Vargas, a partir de 1930. É a partir daí que o Brasil passa deixa de ser dependente quase que exclusivamente do café. Então, é a partir daí que as coisas começam a mudar. Então, Vargas vai criar várias coisas. Eu vou falar aqui, por exemplo, da CLT. Dentre as principais medidas da CLT, você tem a criação do Ministério do Trabalho. Ele é o cara que vai legalizar aposentadoria, 8 horas trabalhistas, salário mínimo, 13º, férias remuneradas. Tudo isso é o Vargas que vai trazer. Ele vai construir pontes, estradas, vai abrir cidades, vai criar novas indústrias. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, ela foi essencial para a industrialização do Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um Vargas ditador, a gente tem do outro lado o Vargas autoritário. E aí ele sai, a gente tem as eleições de 46, entra um cara chamado Dutra, é o mesmo cara que dá o nome à Via Dutra, para quem não sabe, o Eurico Gaspar Dutra. Ele fica de 46 a 51. Quando a gente chega em 1951, quem se candidata de novo? Vargas. Bem com aquele slogan de pai dos pobres. Em 1950, desculpem, ele se candidata de novo. Ele se candidata, dessa vez ele é eleito pelo povo, e aí começa a segunda fase, né, do governo Vargas, em 1951. Nessa segunda fase, que ele cria a Petrobras e a Eletrobras. Mas aí vão acontecer uma série de tretas, que ele inclusive acaba dando um tiro no próprio coração e se mata e cria aquela famosa frase, né? Saio da vida para entrar na história. Mas esse segundo governo do Vargas a gente não vai estudar. A gente vai estudar os 15 anos da era Vargas. 1930, 1945. Ok? Galera, encerramos por hoje, tá? Eu vou colocar um pequeno trabalho de casa e devo colocar o conteúdo da prova, obviamente, era Vargas. Vou colocar lá também, tá bom? Gostei da empolgação de vocês em relação ao trabalho.
É isso aí, pessoal. Nos vemos na semana que vem, né? Estando vivo e com saúde, eu estando vivo com saúde, nos vemos, e vocês também, obviamente, espero que esteja. Nós nos vemos na semana que vem. Abração, galera. Dá uma olhada lá no Zap que eu vou colocar o trabalho de casa e os conteúdos finais. Abraço. Tchau.